Olá amigos do meu huerto fácil, os tomates são com diferença o vegetal favorito para cultivar em um huerto caseiro. Em segundo lugar, nem sequer se acerca, são os pimentos. De hecho, estão tão lejos, em primeiro lugar, que me atreveria a dizer que os tomates são o vegetal mais popular para cultivarem no mundo. Pero apesar de sua popularidade, os tomates podem ser bastante difíceis de cultivar. É como título os erros possíveis ao cultivar tomates e no vídeo eu vou compartilhar 5 erros que nunca volverei a cometer com a esperança de compartilhar minha experiência contigo para que não tenhas que aprender estas coisas por ti mesmo. Erro número 1. Prevenção de enfermedades. O erro número 1 é não quitar os conjuntos de hojas mais baixos debaixo do primeiro grupo de flores dentro das plantas de tomate. Estas hojas se usam generalmente para romper a superfície do suelo quando as semilhas de tomate germinam e logo para proporcionar a fotossíntese inicial que as plantas de tomate necessitam para crescer altas. Pero depois de certo tempo, todo o que hacen estas hojas é convertir-se em um imã para as enfermedades, porque as plantas de tomate generalmente contraem enfermedades por el agua de riego ou da lluvia que salpica ao suelo e logo salpica esse suelo que contém patógenos à parte inferior destas hojas mais baixas. Assim que uma vez que plantamos em nosso jardim, se volvem praticamente inúteis para a planta de tomate e só servem como fonte de enfermidade. Desafortunadamente, a internet ha ensinado aos jardineiros a podar incorretamente as plantas de tomate e a destroçá-las. A poda excessiva se volta à norma e eu trato de alejar-me dela e ser muito conservador com a minha poda, porque as hojas da planta de tomate absorvem a energia solar para a fotossíntese e também ajudam a dar sombra e proteger o fruto de tuas plantas, por lo que é muito importante que não quitemos demasiadas. Sin embargo, as hojas mais baixas da planta têm muito menos propósito e causam mais dano que bem. Se miras este tomate, Costotulo genovese, notarás que o grupo de flores mais baixas está justo aqui. Estas hojas inferiores alguma vez serviram para algo porque eram as hojas iniciais que proporcionavam a fotossíntese para que a planta crescera hasta esta altura. Pero agora realmente não hacen nada beneficioso para a planta. Não dão sombra aos grupos de flores e não proporcionam muita fotossíntese porque estão muito baixas no talho principal. Todo o que realmente são é um imã para plagas e enfermidades. Assim que que estás cultivando um tomate determinado ou enano, puedes quitar todas estas hojas daqui porque tudo o que vão fazer é recolectar salpicaduras do suelo. Assim que cortemos todas estas e ao simplesmente ao fazê-lo vamos aumentar o fluxo de ar na base da planta e vamos fazer com que seja menos provável que o suelo salpique em caso de lluvias intensas ou durante o rego na parte inferior das hojas, o que ajudará com a resistência às enfermidades. Assim que, independentemente do tipo de planta de tomate que estés cultivando, esta é uma muito boa ideia. Agora, uma coisa que se ha vuelto muito popular é quitar as hojas inferiores de nossas plantas de tomate antes do transplante. E a teoria é que, devido a que as plantas de tomate têm a capacidade de enviar raízes ao largo dos talhos, se peliscamos estes nudos de hojas e enterramos a planta de tomate mais profundamente, brotará um sistema de raízes mais avançado, mais desarrollado, que assim só as plantas do capelhão inicial. E não há nenhum problema em fazê-lo, porque as primeiras flores não se formarão hasta aqui de todos os modos. Assim que podemos quitar preventivamente todas estas ramas. E aunque isso está bem, um erro que cometem os jardineiros é que quitam estas ramas no momento do transplante. E isso pode criar um problema, porque estás criando heridas abertas em los talhos do tomate antes de transplantá-los e esse se converte em um ponto de entrada para enfermidades. Assim que, o que realmente queres fazer é quitar estas ramas inferiores vários dias antes do transplante. Dessa maneira, podemos permitir que estas heridas abertas se curem. Assim que, por favor, não quites todas estas ramas no momento do transplante. Hazlo uns dias antes para que o talho se cure por completo e não tenhas uma herida aberta para que nenhuma enfermidade transmitida por el suelo pueda entrar a tu planta. Erro número 2. Fertilizar os tomates incorretamente. O erro número 2, de que a menudo cometem os jardineiros, é que estão subfertilizando suas plantas de tomate. Suas plantas de tomate devem ser fertilizadas ao menos uma vez cada 2 semanas, ou seja, 2 vezes por mês. E isto a menudo surpreende a gente. Por que tenho que fertilizar minhas plantas de tomate tanto? Bueno, isso é porque os huertos de vegetales não são sistemas sustentáveis. Não são como os bosques, não podem sobreviver sem a intervenção humana. E requerem mais del suelo com o tempo do que devolvem. Os bosques consistem em miles de organismos diferentes. Consistem em árvores de dossel, árvores de nível médio, arbustos, enredadeiras de sotobosque, têm coberturas de suelo de apoio que fijam o nitrógeno e cada ano e durante todo o ano os diversos árvores de dossel estão deixando cair hojas e troços de corteza e todas essas coisas estão renutrindo o suelo, por lo que é um sistema sustentável que devolve o que toma.
Não assim como um huerto de barretais. Se dejas o huerto de barretais por 3 meses e regressas, provavelmente não quedará nada. Todos luchamos se temos grandes jardines para irmos a qualquer parte no verano porque requer mantenimento, por lo que é muito importante que volvamos a poner os nutrientes no suelo que as plantas extraem, porque as plantas de tomates são grandes consumidoras. Minha rotina de fertilização de tomates consiste em um processo de 3 passos, que hago no transplante e logo cada 2 semanas aproximadamente. E lo hago não só para minhas plantas de tomate, senão também para minhas calabaças, pepinos, pimentas, sandias, outras coisas da família das solanáceas e cucurbitáceas. Na primeira parte do sistema és um fertilizante orgânico granular de boa qualidade para todo uso. Queres um fertilizante orgânico granular com um NPK de aproximadamente 5,55, sempre e quando os 3 números estão relativamente cerca e todos representados estará bem. El passo 2, um produto de harina do osso orgânico. O fósforo é importante para o ciclo de floração e frutificação. Também construir raízes fortes e todo esse cálcio ajuda a construir raízes fortes e também a prevenir a podrição apical entre os frutos, sempre e quando esteja regando corretamente e lhe des às plantas uma umidade uniforme. As regras de fertilização que acabo de dar-te é uma fertilização 100% orgânica e lá que creio que produz os melhores resultados. El erro número 3 é podar os tomates incorrectamente. El erro número 3 é algo a lo que aludi anteriormente no vídeo e é provavelmente o erro mais comum que cometem os cultivadores de tomates em este momento. La poda excessiva de suas plantas. La poda pode ser o tema mais controvertido em toda a cultura do tomate, pero comecemos com o ponto menos controvertido. Se estás cultivando tomates, determinados ou enanos, não os podes mais allá do que te mostrei no passo 1. Estes tomates crescem como arbustos e alcançam uma altura pré-determinada de uns solos poucos centímetros. Não crescem infinitamente. Então, se quitas chuponas e hojas das plantas, estás eliminando a capacidade da planta para dar frutos e não se recuperará del error nem crescerá dele. As únicas hojas que deves quitar das plantas de tomate determinadas ou enanas são as hojas de barro desse primeiro grupo de flores a uns poucos centímetros do suelo para maximizar o fluxo de ar e evitar que as ramas das hojas se arrastem por el suelo ou acumulem salpicadores de terra, como te mostrei na labor número 1. Isso é tudo. Agora, para os tomates indeterminados, que são os tipos de tomates que a maioria dos jardineiros cultivam em maiores quantidades em seus pátios traseiros, os tomates indeterminados não devem podar-se. São uma enredadeira natural que deve crescer por todo o suelo do bosque e ter passar por os árvores. A razão por que nós outros, como jardineiros, podamos as enredadeiras de tomate indeterminadas é para controlar o tamanho, porque pode abrumar nossa capacidade de suportá-las mais adelante na temporada e manejar o fluxo de ar e sua frutificação. Este é um chupão de tomate, se formam em ângulos de 45 graus ao largo dos talhos, principalmente nas plantas de tomate. Se permites que um chupão siga crescendo, se convertirá em um talho principal completamente novo, e esse talho principal produzirá mais chupones, mais nudos de hojas e, por suposto, mais flores. Quantos mais chupones permitas crescer, mais talhos principais tendrá a tua planta, mais flores dará a planta e mais frutos dará a planta de tomate. Desafortunadamente, a internet ha hecho que os cultivadores de tomate se obsesionem por completo com peliscar os chupones. Escucha-me claramente. Não se supõe que deves quitar os chupones das tuas plantas de tomate. Estes chupones devem estar ali e quanto mais chupones permitas crescer, mais grande e frutífera será a tua planta de tomate. Quitar os chupones restringe a capacidade da planta de tomate para crescer e produzir flores, por lo que quanto mais chupones pelisques, menos tomates obterás por planta. Na moda atual, mais popular no cultivo de tomates é quitar roboticamente cada chupão de uma planta e cultivá-los como um solo talho. Pero há um problema com isto. O cultivo de tomates de um solo talho proviene da cultura de invernadeiros. Em la cultura de invernadeiro, as cuerdas a menudo se atam ao suporte do techo de invernadeiro, de 4 a 5 metros de altura. E as plantas de tomate colocam tão cerca como a cerca de 30 cm de distância. Quando tens um sistema como este, o cultivo de tomates de um solo talho maximiza a produção de tomates, porque isto permite aos cultivadores do invernadeiro maximizar seu espaço vertical superior, mientras cultivam plantas em alta densidade. É a forma mais eficiente de cultivar tomates inferiores, porque puedes usar uma altura vertical extrema em um ambiente interior controlado, sem vento, sem lluvia, quase sem plagas e quase sem enfermidades a tu favor. Isto não terá sentido para a maioria dos jardineiros caseiros, porque não tens forma de cultivar tomates mais allá dos 2 metros de altura. Mais alto que isso, e não podes suportá-los, não podes alcançá-los, não podes cosechá-los, não podes revisar se há insectos ou enfermidades, etc, etc, etc. Quando cultivas um tomate num solo talho, em um ambiente exterior, com altura restringida, em realidade estás minimizando os rendimentos. O cultivo de tomates num solo talho só tem sentido em teu jardim se desenha especificamente o desenho para acomodar este tipo de cultivo. Erro número 4. Plantar tomates demasiado tarde.
O erro número 4 é um erro que muitos cultivadores de tomate cometem em climas cálidos, que é plantar suas plantas de tomate demasiado tarde em primavera. Todos sabemos as coisas malas que podem suceder se plantarmos nossos tomates demasiado temprano em primavera. Poderia chegar uma helada tardia e acabar com toda a nossa cosecha. Para se vives em um lugar com veranos calorosos, plantá-los tarde pode ser tão malo como plantá-los demasiado temprano. Isto se deve a que as plantas de tomate têm problemas de fertilidade quando os dias alcançam rutinariamente os 32 graus e as noites rutinariamente os 20 graus. O pólen se vuelve grumoso e pegajoso e as flores já não podem polinizar-se e todas as flores se caem. Aqui onde vivem, na costa mediterrânea, uma vez que chegam princípios de junho, hace tanto calor que os tomates, em efeito, perdem todas as suas flores e se vuelven relativamente inférteis. Assim que não sabias que isto era um problema e esperaste hasta maio para plantar os tomates, aqui onde vivo, bueno, não entrar no círculo de floração hasta que era demasiado tarde e não vas a ter uma grande cosecha. Quizás nem sequer tenhas cosecha alguma. Error número 5 é o mito do pleno sol. O error número 5 que cometem os jardineiros ao cultivar tomates é que não usam tela de sombra para proteger suas plantas de tomate durante o intenso sol de verano. Contrariamente à crença popular, e não importa o que dijera a etiqueta da planta em essa bandeja de tomates que compraste no viveiro, os tomates não são uma espécie de pleno sol. Os tomates se originaram em América do Sul e América Central, en los subtrópicos e los trópicos, donde crecem com uma enredadera bajo los doceles de los bosques, serpenteando por el suelo del bosque e trepando por los troncos de los árboles. Em realidade, são uma espécie de sombra com luz moteada e simplesmente não se adaptaram a ser golpeados por 6 a 8 horas de pleno sol intenso de verão todos os dias. Esta é a causa de tantos problemas das nossas plantas de tomate com plagas e enfermidades. O sol intenso e sem filtrar del verano é tão estressante que as defesas naturais da planta simplesmente impeçam a colapsar. O ideal seria que quiseras instalar uma tela de sombra um pouco mais tarde para que as tuas plantas de tomate tenham tempo suficiente para estabelecer-se a pleno sol. Isso será algo que tendrás que ajustar com os anos, que a dedicação será um pouco diferente. Assim que leva algum tempo de diário. Para a grande maioria de vocês, a tela de sombra ideal será de 50%. Assim que espero que haya encontrado este vídeo útil. Se foi assim, por favor asegúrense de hacer clic no botão de me gusta, suscrever-se ao canal e, por favor, acionem a campanita de notificação para que os notifique quando publique mais vídeos como este. Se tens alguma pergunta sobre o cultivo de tomates, escreve-me nos comentários. Harei todo o possível para responder. Muchas gracias a todos por mirar e espero verlos no próximo vídeo. E já sabem, sempre fácil, cosecha em grande. Muchas gracias.